Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia. Eu espero que esteja, mas se não tiver, vai ficar. Porque é bem maior aquele que guerreia a favor da minha e da tua vida. Posso ouvir um amém? Pois digo amém. Gente, o canal está sem vídeo. Tenho muito conteúdo para gravar. Já gravei. Tô subindo. Tentei subir 4 vezes um vídeo e o YouTube recusa. Diz que tem um problema no arquivo, não sei o que lá. Mas eu vou gravar esse vídeo rapidinho para ver se eu consigo subir ele e de tarde eu resolvo esse problema, tá bom? Pois é, mas eu espero que você esteja bem. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da palavra de Deus, né? Que falando, quando Jesus, ele estava prestes a ser morto, né? Em Mateus 26 ao 27. Quando Jesus estava próximo, né, a se entregar, né? Então, Jesus falou, né, para os discípulos que estavam próximo e tal. E ele foi explicando ali, preparando, de certa forma, como eu quero falar, meu Deus do céu, os seus discípulos, né? Porque eles iam ficar sozinhos, né? Jesus ia ser morto, se entregar e tal. Então, Pedro, ele sempre estava ali, né, mostrando o seu amor, o seu carinho por Jesus. Mas Jesus, ao falar, contar a história, né, que ia partir e tal, Pedro, ele sempre dizia que estava do lado de Jesus, que nunca ia abandonar ele, que amava ele. E ele dizia, Pedro, tu me amas? E ele dizia, eu amo esse Senhor. E Jesus sempre repetia três vezes. E ele dizia, sim, Senhor, eu te amo, né? Eu te amo, eu nunca vou afastar de ti. Mas Jesus, ele falou para Pedro, né, que ia chegar um dia que Pedro, antes que o galo cantasse 3 vezes, ou antes que o galo cantasse, Pedro ele ia negar Jesus 3 vezes, né? Então, assim, sempre nós vivemos, né, dizendo, eu amo Jesus, ele é tudo para mim. Mas quando vem qualquer dificuldade, qualquer coisa, a gente esquece, né? Esquece daquela confiança. Esquece daquela fé que a gente proclamou, confessou que tinha com o nosso papai, né? Então, o que Pedro vem nos ensinar, que dependendo, né, de nossas falhas, mas que nós temos um Deus que nos ama e que ele não veio para os pecados, né? Mas ele veio para os pecadores. Então, que possamos estar aí, né, sempre pensando e colocando em nosso coração, né, que não podemos, né, negar Jesus em forma nenhuma, que nós temos que ter nossa fé e que nós temos que confiar no Deus, que é todo poderoso e que ele está sempre acima de nós. E que nós não podemos fazer nada, né, com a nossa força de nosso próprio braço, mas com a ajuda do Senhor, a gente passa toda a dificuldade. Mas o que Deus quer de nós é apenas a fé, né? Mas Ele entende, né, nossas fraquezas, né? Que nós somos fracos, que nós caímos, né? Que às vezes nós dizemos, Senhor, eu confio em Ti, Tu é tudo em minha vida. Mas quando a gente passa por qualquer tribulaçãozinha, lá vem nós questionar, por que estamos passando? Por que isso? Por que aquilo, né? Mas sabemos que nós temos Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, né? Mas aí Pedro, ele falou assim, né? Quando ele lembrou daquela passagem, né? Que eles estavam juntos e Jesus falou que ele ia negar, né? 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Pedro, ele saiu dali daquele lugar onde ele negou aquelas criadas, todas as criadas que vinham perguntando, você estava com Galileu? Ele disse que não conhecia Jesus, né? Então, assim, ele lembrou, então ele saiu, né? Quando ele negou ali Jesus 3 vezes, que ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele chorou amargamente. Quantas das vezes, né, meus irmãos, a gente chora amargamente? Por a gente não acreditar totalmente em Deus, por a gente não confiar nas promessas dele, né? Que possamos estar com o olho atento e com os ouvidos também, né? Para o Senhor e saber que só Ele é Deus e que Ele pode tudo em nossa vida. E que possamos estar fazendo uma aliança com Deus, né? E estar aí cumprindo. E não estar com medo, né? De levar a nossa fé a lugar nenhum. Nem de negar Jesus.
Porque nós negamos Jesus quando nós negamos nossa fé, quando nós negamos o que nós acreditamos. Então, que possamos estar aí, né, falando para os nossos irmãos a nossa fé. Nós temos uma fé, né? Todo mundo nós temos uma fé. Que não possamos negar Jesus diante de ninguém, nem de nada. E nem ter medo, né? Dependendo da sua crença, né? Da sua religião, muitas das vezes você se sente acuado, se sente pressionado por outras religiões que não entende a sua e vice-versa. Mas o que Deus pede para nós, que nós não podemos negar. Nós não podemos negar Jesus em forma alguma, em momento algum, nem muito menos com pessoas, né? Então nós temos que estar aí com nossa fé sempre em dias, né? E seja qual for a situação, a dificuldade que vem para a nossa vida, nós temos que estar aí falando que Deus é nosso Salvador, que Ele é o único Salvador, né? E que Deus é um Deus de milagre, é o Deus de prodígio, é o Deus que multiplica, né? Então, que possamos estar assim com um olhar sempre atento para o céu, né? E de lá vem o nosso socorro, né? O Senhor Jesus é a nossa fortaleza. Então, que possamos estar assim com a nossa fé fortalecida, com a esperança no nosso coração, tá certo? E sempre estar pensando que Deus é conosco, o Deus de Jacó, né? E que nunca Ele vai nos abandonar, né? Porque Ele sempre falou que está conosco até o último dia de nossa vida. Então, assim, que possamos estar com a fé bem mais, como é que eu quero dizer, certa, né? Que nós temos um Deus e Ele é o nosso Deus maravilhoso. Eu vou finalizando por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade. Espero que o YouTube resolva dessa vez aceitar esse vídeo, que é um vídeo pequeno, gravei vídeo longo, talvez seja por isso. Mas eu vou resolver, tá certo? Sei que Deus está no controle. Eu posso perder o controle das coisas, mas o meu papai não. E eu sempre falo para os meus problemas, vocês não são grandes, porque maior é o meu Deus. Então, que possamos estar assim, confiando sempre, sempre em Deus. Tá certo? Pois vamos ficando todos com Deus. Um dia abençoado. E até o próximo vídeo que eu vou tentar estar subindo, tá bom? Um cheiro, a paz e bem. Tchau!